Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais o programa EBD na TV. Nós estamos estudando nas revistas da CPAD deste quarto trimestre de 2016 com o tema O Deus de toda a provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Nós temos como comentarista da CPAD o pastor Elianai Cabral. Hoje estaremos estudando a lição número 5 com o título As consequências das escolhas precipitadas. Nós temos aí como texto áureo Provérbios 14, 29, que diz: O longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. A verdade prática diz: não sejamos precipitados em nossas escolhas, pois a precipitação gera crises e erros irreparáveis. Então, nessa lição, nós temos um importante assunto, falando de Abraão, de Ló, a separação entre os dois, a atitude aí precipitada de Ló, e serve para nós estudarmos a nossa própria vida, nosso modo de viver, de nos comportar, de agir, né? E nós vamos ver aí que tudo na nossa vida tem consequências. Sempre que nós tomamos uma atitude, nós temos uma ação, nós vamos ter um resultado disso. Então, se ao tomarmos uma atitude, a atitude for pensada, analisada, for consultada diante de Deus, então isso vai nos levar a uma consequência boa. Então vai nos levar a um caminho bom, a um resultado bom. Mas quando nós agimos precipitadamente, ou seja, sem pensar, sem analisar, sem consultar a Deus, então nós vamos ter uma consequência ou um resultado mau. Então, por isso que é importante sempre consultar Deus. Nós temos um grande exemplo na Bíblia. Quando os israelitas atacaram a cidade de Ai, eles não consultaram a Deus. Então, foi uma atitude precipitada de alguns. Já na segunda vez, eles consultaram a Deus. Então, qual a consequência da primeira vez eles terem agido precipitadamente e atacado a cidade de Ai? Eles foram derrotados. Alguns morreram devido a isso. Agora, na segunda vez que eles foram atacar, eles consultaram primeiro a Deus. Deus deu orientações, deu uma tática de guerra para eles atacarem a cidade por detrás, pela frente. Então, agora eles foram agir de acordo com o que Deus queria. Eles consultaram primeiro e obtiveram qual a consequência? A consequência de agir dessa maneira, consultando a Deus, foi a vitória. Então, olha só. Então, existe uma maneira correta de se fazer. Então, para se tomar uma atitude, deve-se primeiro analisar. Jesus disse, olha, se você vai construir um prédio, primeiro você deve se assentar, fazer as contas para ver se vai dar conta de terminar esse prédio. Então, se nós temos um empreendimento, primeiro nós temos que fazer direitinho as contas. Vamos terminar o empreendimento ou não? Então, se você tem uma dívida, o que você tem que fazer? Você não pode agir precipitadamente, não pode sair vendendo tudo que tem, acabar com tudo para poder pagar essa dívida. O que você tem que fazer? Você vai analisar direitinho o quanto você pode pagar. Você vai analisar o quanto você pode economizar. Então você vai cortar gastos. Então você vai ter que arrumar uma maneira de saldar, de pagar essa dívida. Primeira atitude é cortar gastos, que aí vai sobrar um pouco mais para você pagar. A segunda atitude é você vai analisar de que maneira, o quanto você pode pagar.
Não é o quanto as pessoas querem receber, mas o quanto você pode pagar. Olha só. Porque se você tomar uma atitude precipitada, você acaba com tudo que tem, não paga dívida e ainda arrasa com a sua vida e arrasa com a vida da sua família, de todos que estão à sua volta, e vai acabar ainda pedindo emprestado dinheiro para os outros e ainda vai atrapalhar os outros também. Então olha só, temos que tomar cuidado com as atitudes precipitadas, né? Às vezes compramos que não podemos pagar, que não temos condição de pagar. Às vezes agimos precipitadamente, sem analisar primeiro, sem consultar a Deus. Então, em tudo devemos fazer isso, consultar a Deus, porque Deus conhece o futuro e Ele nos ajuda. Olha, se nós olharmos no livro de Ruth, capítulo 1 aí, nós vamos ver que um homem chamado Elimeleque, ele saiu de Judá e foi para Moabe. E essa atitude que ele tomou precipitadamente, sem consultar a Deus, fez com que ele morresse, fez com que ele destruísse toda a sua família. Veja só, uma atitude precipitada. Assim também nós vamos ver que Abraão passou por diversas crises, diversos problemas, devido ao quê? Devido a agir precipitadamente, sem consultar a Deus. Veja bem, quando ele sai da terra, ele já sai precipitadamente. Levou o quê? Levou sua família. Deus disse que era para deixar sua família. Quando ele sai e vai para Arã, ali de Arã, ele vem a Siquém, vem a Betel. Ali ele tinha que consultar a Deus, porque houve o quê? Uma seca. E ele tinha que fazer o quê? Havia fome na terra. Ele tinha que consultar a Deus, mas ele vai e desce ao Egito. Olha só, ele tomou uma atitude precipitada. Quando ele chega no Egito, ele toma outra atitude precipitada. O que ele faz? Mente dizendo que a sua esposa não era sua esposa, era apenas sua irmã. Com isso, vem uma situação de enriquecimento devido à sua esposa, não ser sua esposa, vai ser sua irmã por causa dela, então melhora de vida, né? Não diz exatamente que é Faraó que deu presentes para ela, mas nós podemos entender claramente que é por causa disso que ele prosperou. Faraó facilitou ali, deu terras boas, né? Foi ajudando e ele enriqueceu. Não quer dizer que ele saiu pobre da sua terra. Ele herdou, né, uma herança do seu pai ali, ele tinha uma coisa, juntou com o que o pai tinha e herdou aquilo ali, melhorou a situação. Mas quando chega lá, ele melhora mais ainda. Depois, ele toma outra atitude precipitada, que ele vai para a terra de Gerar. E ali, o rei Abimeleque, né, ele engana novamente, ele mente novamente, dizendo que a sua mulher é sua irmã, para que ninguém o mate. Novamente, ele não consulta a Deus, vai para um lugar onde Deus não planejou que ele estivesse ali. Novamente, então, ele passa por uma situação difícil, já tinha quase perdido a sua esposa para Faraó, agora quase a perde de novo para Abimeleque ou um dos seus homens. E assim a vida de Abraão, nós vamos vendo que ele vai tomando atitudes assim precipitadas. Depois ele ainda arruma um filho com a escrava Agar. Então outra tomada de decisão precipitada, sem consultar a Deus. Veja bem que a vida de Abraão foi assim. Várias vezes ele teve atitudes precipitadas. Não consultou a Deus. Falava com Deus, ouvia Deus falar com ele, sabia que Deus estava no controle, podia ajudá-lo, mas ele não perguntava, ele tomava atitude precipitada. Até que ele aprendeu. Não é assim?
Assim também é a nossa vida. Nós vamos tomando atitudes, muitas vezes precipitadas, sem consultar Deus. Passamos por problemas, por crises, mas Deus não nos abandona, assim como não abandonou Abraão. Deus jamais nos abandona, jamais nos desampara. Então Ele está conosco todo o tempo, apesar de tomarmos atitudes sem consultar Ele, atitudes precipitadas. E aí nós vamos crescendo, vamos tendo o quê? Experiências, né? E aí isso aí vai trazer para nós a paciência e no final vai trazer esperança. Nós vamos conseguindo aí conhecer melhor de Deus, vamos tendo maior intimidade com Deus. Então os nossos problemas fazem com que nós oremos mais, jejuemos mais, estudemos mais a Bíblia. Isso a gente vai se chegando mais para Deus, pedindo ajuda para Deus. Isso vai fazendo com que nós tenhamos maior intimidade com Deus. Então traz um benefício. Veja só. É isso que Paulo explica para nós. Paulo considerava os problemas, as aflições da vida, as tribulações, tudo que aparecia de ruim, ele considerava aquilo como o quê? Uma coisa que o conduzia para mais próximo de Deus ainda. Então não quer dizer que ele tinha prazer, sentia prazer em sofrer, não. Isso seria até doentio. Mas ele dizia que quando estava assim, ele tinha maior intimidade com Deus. Então isso que parecia que ia trazer prejuízo, trazia muitas vezes, era alegria, felicidade, trazia momentos de união íntima com Deus. Isso fazia então com que ele crescesse na graça e no conhecimento de Deus. Então devemos aproveitar essas oportunidades que muitas vezes aconteceram devido à nossa atitude errada, à nossa tomada de decisão precipitada. Então entramos numa crise, num problema, mas isso vai nos fazer nos aproximarmos mais de Deus, porque nós temos certeza que Deus não nos desampara, Deus não nos abandona. Podemos passar por todo tipo de caminhos, né, de passar pelo fogo, pela água, qualquer coisa, mas Deus permanece conosco, está sempre nos ajudando. Assim também, então, Deus fez com Abraão. Vamos ver a leitura bíblica em classe? Vamos ver então Gênesis 13, 7 a 18, que diz assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E, se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio, e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom,
e edificou ali um altar ao Senhor.